nosso tema era um tema de início, quando o Felipe me chamou, era um tema assim mais propositivo. Não havia ainda o decreto 9412. Era para dizer, olha, Rodrigo, vamos especular um pouco, você escreveu um texto aí sobre a necessidade da atualização, né, dos valores das modalidades licitatórias, quem sabe você vai trazer algumas ideias e tal. E neste interim, eis que, de repente, não mais que de repente, aparece o decreto 9412 que fez esta atualização. Num primeiro momento, o doutor Felipe ficou preocupado. Minha nossa, e agora? Acabou a sua palestra, né? Mas, por outro lado, foi só no primeiro momento que pensamos isto, né, doutor Felipe? Porque vimos que problemas muito mais instigantes agora estão a ocorrer com a edição deste decreto e, de algum modo, eu acabei sendo brindado com uma novidade, né? A grande novidade que nós temos hoje em matéria de licitações, pelo menos neste mês, foi o decreto, né? Deste mês que passou. Foi o decreto 9412. E as, digamos assim, intrigantes questões que o decreto suscita diz respeito, por exemplo, qual a valia e pertinência em atualizar estas modalidades? Vamos tentar abordar isso. Também, é um incentivo à burla ao princípio da licitação? Nós fazemos atualização de valores? Pergunto a vocês. As normas que definem as modalidades licitatórias e os respectivos valores, afinal, são normas gerais ou são normas de cunho específico, que podem os demais entes federados legiferarem sobre a matéria, na sua competência suplementar, né, ou complementar. Esse decreto, o 9412, deve ser obedecido de modo cogente por todos os entes federados? É uma pergunta que também está no ar. Uma coisa é o que eu penso sobre esse tema, e vou dar a minha opinião a vocês. Outra coisa é como nós já temos de antemão ideia de como esse tema será tratado, não só pelos tribunais de contas, mas também pelo próprio judiciário, né? Bem, primeiro, vamos iniciar então pelo primeiro tópico. Qual a valia de nós fazermos a atualização desses limites? Veja, a última vez, todos sabemos disso, né? Mas só recapitulando um pouco isso, a última vez que tivemos uma efetiva atualização dos valores das modalidades licitatórias foi lá já no longínquo ano de 98. São 20 anos. 20 anos. Portanto, este tempo todo que atualização alguma houve nesses últimos 20 anos, praticamente esvaziou completamente o sentido do artigo 24, 1 e 2, que falava em limite de dispensa. Esvaziou completamente. Aliás, malferindo mesmo até a intenção do legislador, que lá atrás, em 98, fixou valores expressivos. Não eram valores quaisquer, eram valores que se podia fazer muita coisa. O valor anterior, por exemplo, para a serviço de engenharia, de R$15 mil, agora já superado pelo decreto, olha, não sai nenhum puxadinho. Ontem falou-se em puxadinho, mas com R$15 mil não se executa sequer um puxadinho como obra e serviço de engenharia. Então, a defasagem ela é terrível. Isso aniquilou mesmo a próprio Instituto de Dispensa por pequeno valor, na 8666, esta demora, esta tardança na atualização. E o artigo 120 da Lei de Licitações, sabemos nós, diz, né, me permitam ler brevemente, os valores fixados nesta lei poderão ser anualmente revistos, pelo chefe do Poder Executivo Federal, que os fará publicar em Diário Oficial da União, devendo observar a variação geral dos preços de mercado no período. Até hoje isso não foi feito, e agora, mês passado, edita-se o decreto 9412, que procurou fazê-lo e fez pouco, e fez muito pouco. Aliás, eu estou pensando do cara, o doutor Felipe, escrever um outro texto sobre isso, a despeito do seu convite aqui, e dizer, decreto 9412 foi pouco. Quem arrisca mais? Né? Já tem até um título assim provisório para o tema, né? No sentido de que será que vão se arriscar os demais entes federados a fazerem valores diferenciados daquilo que foi fixado no decreto 9412? Veja que a desatualização disso é tamanha que a própria Lei 13.303, a Lei das Estatais, aliás, que o professor Edgar tem um belíssimo livro sobre o tema, já atualizou isto para 50 mil para compras e serviços e 100 mil reais em obras e serviços de engenharia. De certa forma, um valor muito mais adequado, muito mais consentâneo à realidade que vivemos hoje.
E aí chega uma série de questões assim importantes. Nós sabemos que planejamento numa licitação é importante. E carecemos de planejamento. Carecemos de um sistema de registro de preço eficaz ainda. Os municípios do Brasil têm lá suas dificuldades, têm suas mazelas, mas nós temos, como eu costumo sempre dizer, Brasis dentro do Brasil. Há muitas realidades sociais, culturais distintas, no meu modo de ver, a despeito de quem pensa diferentemente. De modo que o Instituto da Dispensa, se bem utilizado, me parece absolutamente necessário e importante para dar agilidade, celeridade e redução de custos para a administração pública. Eu tenho aqui alguns pontos que estão aí, né? Eu tenho uma cópia aqui do PowerPoint, que diz quais são os principais aspectos nos custos operacionais de uma contratação. Nós temos custo com pessoal, passagens e diárias, instalações, espaço físicos, arquivos, material de consumo, equipamento, mobiliário, custos com publicação, custos adicionais com licitações desertas, licitações fracassadas. Portanto, os custos são realmente expressivos. Deixa eu ver se passa aqui. Esse levantamento é muito interessante, é de 2014, já faz tempo, nós estamos em 2018, está muito maior o valor aí que vou apresentar a vocês, do Instituto Negócios Públicos, que diz que, em média, neste país, gasta-se R$ 12.849 com uma licitação. Repito, em 2014, R$ 12.849. Há quem especule que isso hoje esteja na média de 15, 16, e outros que digam que passa até de R$ 20 mil por licitação. No âmbito da União, situações onde a remuneração do servidor, obviamente, seja maior, porque esse é o principal item que entra nos custos, quando se faz o custo de uma licitação. Portanto, certas aquisições não têm o menor sentido nós licitarmos, a menos que nós queiramos jogar dinheiro pela janela, porque é disso que se trata. Então, no meu modo de ver, as dispensas vêm dar, sim, uma necessária agilidade e vêm a reduzir expressivamente os custos com licitação. Eu chamo a atenção a este relatório, que é um relatório de uma nota técnica feita pelo Ministério da Transparência e da Controladoria da União, onde eles fizeram um comparativo. Esse estudo vale a pena. Quem puder verificar na internet, por favor, verifiquem, que está muito interessante. O benefício do pregão eletrônico versus dispensa. O estudo foi ver o que isso é mais em conta. Comparativo de celeridade processual, impacto da elevação dos limites de dispensa sobre as demais modalidades, comparativo com os limites de dispensa das estatais, evolução dos custos. Tudo isso foi feito neste relatório. E é impressionante os dados que chega-se nessa nota técnica do Ministério da Transparência. Por exemplo, neste gráfico, nós vemos que, quando se realiza um pregão de R$ 1 a 20 mil, apenas 11,35% desses pregões, está muito pequenininho ali, mas, enfim, são superavitários. O resto é tudo deficitário. Olha só, de 20 a 50 mil, 36,32% são deficitários por ter feito pregão. Tinha que ter feito dispensa. E, entretanto, 2/3, portanto, são deficitários. Só 36 são superavitários. Até 100 mil, 56, 69, e aí vai subindo, claro, porque quanto maior o valor, aí sim vale a pena licitar. E é claro que valores expressivos, e é isso que estamos, obviamente, não me confundam aqui, estamos a defender também, é que se licite. Nós sabemos da licitação pública e da importância dela e dos valores e princípios que ela alberga, embora, sejamos francos, muitas coisas estão erradas. No Brasil, nós sabemos que nós pagamos caro, nós temos uma demora nestas contratações, nós não temos qualidade, isso os colegas todos que trabalham nesse tema estão realmente bem cientes. E preocupa, eu pergunto a vocês, é uma pergunta retórica apenas, até porque a licitação alberga outros valores. Se vocês fossem construir uma casa própria, que eu acho que onde a pessoa, é o seu castelo, é onde a pessoa quer investir da melhor maneira os seus
bens na sua casa própria, no seu apartamento. Eu pergunto, vocês licitariam ou vocês fariam uma contratação direta? Claro que nós sabemos que há ônus na contratação, numa licitação pública, que o particular, que é regido pela autonomia da vontade, não tem. A administração pública está, sim, sujeita a limitações que os particulares não estão. Isso é dizer o óbvio. Entretanto, nós temos que refletir sobre isso. Nós temos sérios problemas do modo em que as licitações são feitas. Não temos como fugir delas, é fato, pelo núcleo de princípios que nós temos que preservar, mas um certo número de valor, um valor expressivo, seja 50 para compras de serviços e 100 mil reais, é mais do que necessário e, portanto, andou muito devagar aí o decreto. Esse estudo feito pelo Ministério da Transparência, quando se atualizasse pelo IPCA, porque pelo IGPM dá bem mais, já vamos chegar lá, teria que se modificar a modalidade de convite para obra de serviçaria para 490 mil, pelo IPCA, porque pelo IGPM daria mais ou menos 635 mil, se for pelo IGPM. Já esses 261 daria 335 mil pelo IGPM, se nós fôssemos atualizar pelo IGPM. E, pasmem, o Ministério da Transparência, com absoluta razão, tendo em conta o número tremendo de pregões deficitários, sugere que lá no 24 está 10%, se escreva ali, ó, 20% naquele limite, para ver se consegue ter um mínimo. E isto, meus caros, minhas caras amigas aqui presentes, isso é trabalhar com dados. Muitos dizem assim, mas um ambiente onde a concorrência é estimulada, dá melhores preços. Não, esse custo não é tão alto. Como não é alto? Então, essas pessoas que estão fazendo essas pesquisas, que estão levantando esses dados numéricos, estão mentindo? Dizem que a estatística é a arte de torturar os números até que eles digam a verdade. Mas eu penso que aqui nós temos pesquisa séria realizada e que está a denotar a necessidade de ampliarmos e muito esses limites de dispensa de licitação. Eu trouxe só a título de exemplo aqui, no município de Feira de Santana, na Bahia, também outra pesquisa que está na internet, os custos unitários. Olha ali, tomada de preços lá sai bem mais barato, porque os municípios, a mão de obra é mais barata, baixa bastante. Tomada de preços, 4.000, né? 900, 5 mil reais praticamente. Pregão eletrônico, 4.716. Pregão presencial custa 4.689. E tem que ver que nem sempre eles utilizam todas as metodologias de cálculo que outros métodos utilizam. Dispensa cai vertiginosamente também. E também as inexigibilidades. Veja, e aqui eu faço uma provocação que até o nosso colega Luciano Ferraz fez num grupo de aprofundados estudos do direito administrativo, que se nós formos parar para pensar sobre o tema, nós vamos ver que, no fundo, a dispensa, ela acaba sendo uma espécie de licitação simplificada, desde que, obedecidas as exigências que todos os tribunais de contas exigem, de, no mínimo, 3 orçamentos prévios. A lei não exige isso. Eu confesso que eu penso que, de lege ferenda, seria necessário que a lei incluísse isso. Entretanto, nós sabemos que os tribunais de contas exigem esses 3 orçamentos. Então, eu acho que, com pequenas melhorias na lei de licitações, pequenas, não dá para ser muitas, senão estraga tudo, eu acho que nós poderíamos ver a dispensa como uma efetiva modalidade de licitação simplificada. Não gosto desse nome dispensa. É um nome complicado. Então, vamos inventar outro nome aí, né? Vamos chamar aí de cotação simplificada. Vamos inventar uma modalidade licitatória chamada cotação simplificada. Que, no fundo, é isso que se trata. Então, se nós colocássemos na lei, e lembra, professor Edgar, que as licitações, quando realizadas, e estão aí esses escândalos todos a provar, às vezes se tornam escudos à maior investigação. Aliás, vocês que trabalham com licitação sabem que quando está escrito na capa de um processo, dispensa, começam a brilhar luzes, assim. As luzes começam a brilhar, os órgãos de controle já quero ver as dispensas e a inexigibilidade. Não é isso? Não é verdade? Então é para isso que nós temos órgão de controle. E daí a presumir que o gestor vai ser um mau gestor, que o gestor vai ser desonesto, nós temos que cuidar com isso também. Eu acho que há um custo, a menos que nós queiramos jogar dinheiro pela janela, a menos que nós queiramos jogar fora 15 a 20 mil reais por cada licitação para comprar esferográfica. Eu gasto 15 mil em esferográfica, mas gasto 20 para fazer o pregão. É isso que nós queremos? Nós queremos desperdiçar dinheiro público? Então, essas questões elas devem ser refletidas. Se nós introduzirmos na dispensa
E aqui é título propositivo, né? Isto não está ainda na norma. Um prazo, por exemplo, mínimo, exíguo, de 3 dias, para que os interessados possam comparecer se quiserem. A administração diz, olha, vou fazer uma dispensa, e é obrigada a publicar. Quem quiser comparecer, compareça. Ajudou? Vai ampliar um pouco a publicidade e a transparência disso. O cidadão tem que acompanhar os processos de dispensa para e passo. É importante um controle social, como do Ministério Público, também nessa matéria. Ampliação da cotação eletrônica. Quem está cadastrado, previamente cadastrado, pode a administração disparar um e-mail dizendo, olha, vou fazer uma dispensa, se quiser aqui, compareça, traga o seu preço aí informalmente, que nós vamos escolher. Pronto. É isso que eu estou precisando, de agilidade, de seriedade nisso, e não estar gastando R$20 mil para o processo licitatório para valores ridículos. Me permitam a palavra, né? Licitação tem que ser feita para questões que mereçam licitação. Bem, agora ficou minúsculo mesmo de vez, mas esse é o decreto. O decreto 9412, que, como vocês podem ver ali, colocou para obras de engenharia 330 mil reais, o que dá 33 mil reais de dispensa para obras de engenharia, e para compras e serviços, 176 mil, que dá 17.600 reais. É muito pouco, é realmente muito pouco. Eu caminho... Como é que está meu tempo, meu caro presidente? Está caminhando bem? Perfeito, ótimo. Tem algumas questões assim que me parecem importantes, que é a questão, por exemplo, da competência dos estados e municípios. Eu fui chamado para falar sobre esse tema na cidade de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul. E, aliás, ainda bem que falei Mato Grosso do Sul, porque diz lá, se você fala Mato Grosso, a vaia já começa no plenário. Não pode falar Mato Grosso do Sul. Tem que respeitar os sul-mato-grossenses. E lá, veja que coincidência impressionante, eles editaram um mês antes do decreto uma lei estadual que atualizou o dobro do decreto. Lá daria 600 e poucos mil, 666 mil para obras de engenharia, o que dá 66 mil reais, e 333 mil para compras e serviços, o que daria 33 mil. E aí a gente foi chamado para ver se era constitucional, porque o estado do Mato Grosso, agora sim Mato Grosso, o vizinho deles lá de cima, fez uma lei. Houve uma série de adins movidas pelo Ministério Público que disse que esse negócio de Estado e município estar legislando sobre licitação e nessa questão de valor, isso não é possível. E o TJ, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso, disse sim, estados e municípios podem legislar isso, é uma vergonha, não usar essa palavra, que desde 1998 isso não esteja sendo atualizado. Bem, lá no Mato Grosso do Sul foi feita a norma de idêntico teor, só que um dia depois da palestra que fizemos, o Tribunal de Contas, que participava do evento também, do Estado do Mato Grosso do Sul, disse, olha, vale o decreto. Essa história de lei estadual não deve aplicar-se. Claro que a norma presume-se constitucional até que seja retirada do sistema, né? Não é que a lei não será aplicada, mas poderá ser eventualmente inquinada de inconstitucional, se movida aí uma ADI. Eu penso, só para indo aos finalmente na questão, o seguinte, modalidades, realmente há um consenso que é a norma geral, as modalidades licitatórias. Mas eu penso que o município, isso o colega Joel Nibur sempre fala, município como, por exemplo, município de pequeno porte pode fixar valores menores se quiser. Eu concordo com ele. Ou um município como São Paulo pode fixar valores bem maiores. Por que não? O que eu penso é que o valor é norma, sim, que compete aos demais entes, não a modalidade, que é a norma geral. O valor, sim, os demais entes federados podem legislar, desde que isso não desnature o conceito de modalidade. Por exemplo, o que eu quero dizer com isso? Imagine eu fazer convite até 2 milhões de reais. Aí, de certa forma, eu estou subvertendo o sistema de modalidade se eu botar 2 milhões de reais para convite. Agora, pequenas variações de valor que melhor adequam às necessidades e o interesse peculiar de cada ente federado, é evidente que se poderia legislar. Todavia, esta é a minha opinião, porque não é opinião majoritária, todos entendem de forma mais genérica de que, sim, que valores ainda seriam normas, digamos, gerais e que, portanto, competiria privativamente à União legislar sobre a matéria. Eu finalizo mesmo, né, com um último ponto, que é a questão relativamente, e aí faço alusão ao meu dileto doutor Naspolini aqui presente, a questão da dispensa nas ações de improbidade. Nós sabemos que a quantidade neste país afora do Oiapoque ao Pacaraíma, né, que agora é o novo ponto mais setentrional do Brasil, a
a quantidade de ações de improbidade, porque não foi cumprido o limite de dispensa, é algo tremendo, é algo realmente bastante expressivo. Eu penso que é até possível, sim, perquirir se houve improbidade ou não, uma vez violado aqueles limites, tudo bem. Mas o bem jurídico tutelado pela norma, que é o artigo 37 e o seu núcleo básico de princípios, legalidade, isonomia, impessoalidade, publicidade, eficiência, enfim, né? Tudo isso, esses dados, todo esse núcleo de princípios lá plasmado no 37 caput, ele não resta mal ferido se nós aplicarmos o valor atualizado, que é o que eu sugiro a todos os senhoras e senhores que advogam no ponto, que aduzam em preliminar nas defesas de ação de improbidade o seguinte: ok, estão dizendo que eu descumpri R$8.000 ou que eu descumpri aí os R$15.000, mas eu quero o atualizado, porque desde 98 não foi atualizado. Portanto, o bem jurídico tutelado, e aqui eu evoco Eugênio Raul Zaffaroni com o conceito de norma conglobante, o direito não pode sancionar algo que ele deve incentivar, ele incentiva valores mais amplos, o legislador omitiu-se nisso, então eu não teria como penalizar alguém porque há uma omissão em não atualizar. Então, esse é um ponto que eu trago a título propositivo e que aduzam isso nas peças para que, quem sabe, não só o TJ, mas os tribunais superiores possam regrar isso. E eu acho que estourei definitivamente o meu tempo e muito obrigado pela atenção, senhoras e senhores.